We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. E aí, Shapers, que privilégio estar aqui juntamente com vocês. Que noite mais especial, não é mesmo? É mesmo, ministrando mais um assunto que Deus tem queimado dos nossos corações, né, Ana? Tenho a convicção que essa noite será uma noite muito abençoada e que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como Deus tem trabalhado no meu coração, no coração da Letícia. E antes de nós começarmos, eu quero desafiar vocês a enviarem esse link para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Como vocês serão muito ministradas enviando esse link, compartilhando com outras pessoas, essas pessoas também serão impactadas da mesma forma que você será impactado. Então não perca a oportunidade de ser um abençoador, um canal de bênção sobre a vida dessas pessoas também. Aproveitem, porque essas lives elas ficam salvas lá no canal do YouTube. Então, se essa pessoa falar, não, eu não posso assistir agora, fala, beleza, assista depois, porque vai ficar salvo. Isso aí. Então, se deixe ser usado e não impeça que essa palavra chegue ao coração do máximo de pessoas possíveis, que você possa ser uma ferramenta de Deus para a vida dessas pessoas, amém? Amém. E como vocês já devem ter visto pelos nossos banners, pelas nossas redes sociais, ou até pelo nome da nossa própria Shape Live aqui no nosso canal do YouTube, o tema é dentro ou fora da água. E aí, Ana, qual é o nosso lugar? Vamos descobrir hoje juntos, hein? Tem aquele ditado popular a respeito de peixe fora da água. Você já ouviu falar alguma vez? Comenta aqui embaixo. Esse ditado, ele é muito popular, por sinal, Muito. né? Eu acredito que todos nós já tenhamos ouvido alguma vez. Às vezes, você até mesmo pode fazer grande utilização disso, não é mesmo? E qual o significado disso? O que você acha que é o significado de peixe fora d'água? Pensa se você já usou esse ditado. Eu já usei várias vezes. Eu também. Nossa, desde criancinha, né? Porque a gente escuta muito isso nas nossas escolas, em filme, né? Em novela, em tudo que é coisa arada. Esse é um ditado muito usado, né? E é algo que realmente nos torna diferente naquela situação. Né? É um lugar onde você está, ou em relação ao emprego, amigos, tanta coisa assim, mas você se sente diferente. Exatamente. É aquele lugar que você não se enquadra, que parece que você não é daquele lugar. Tipo assim, eu não pertenço aqui. Não é verdade? E nós realmente nos sentimos peixes fora da água em algumas situações. E você já se sentiu desconfortável por ser um peixe fora da água, por ser diferente? Conta aqui para nós aqui nos comentários, que depois nós vamos querer dar uma olhadinha em tudo, hein? Para nós não acharmos que isso só é conosco. Então, fala aí também se você se sente assim. Mas eu muitas vezes me senti desconfortável. Um exemplo é principalmente na minha adolescência. Às vezes eu tentava me enquadrar em alguns grupos, com alguns amigos que eu não pertencia ali, que eu não tinha nada a ver. Você já tentou ser amigo de alguém que você não tem nada a ver, nada em comum? Onde você tem que forçar algo para agradar outra pessoa, para se enquadrar nisso, né? Exatamente. Tem amizades que são leves. Por exemplo, a minha com a Letícia. A gente é amiga e a gente é muito leve para conversar uma com a outra. Mas, às vezes, tem algumas amizades que nós tentamos nos sentir próximas, tentamos ter um relacionamento e nós, infelizmente, não conseguimos, porque nós não estamos nos sentindo confortáveis, porque, às vezes, nós não conseguimos nem ser quem nós realmente somos. Você já teve essa crise também? Ou só é conosco? Às vezes você que fala, nossa, eu quero ser muito amigo daquele grupinho ali. Ah, mas eles gostam, sei lá, de toda tarde tomar tererê. Aí eu penso, nossa, mas eu odeio tomar tererê. Aí você pensa, eu vou mudar. Para mim, começar a sair com eles, eu vou começar a tomar tererê. Aí você vai ali e você muda algo em você que, na verdade, nem precisaria ser mudado para se enquadrar com aquilo. E aquele negócio, tem mudança, que é até bom que a gente faça, né? Aprender coisa diferente. Por exemplo, uma pessoa não gosta de comer cebola. E aí os amigos fazem comida e colocam cebola. Um exemplo simples. É algo simples, mas tem coisas que mudam a nossa essência. Isso nos traz realmente um desconforto que nunca vai nos fazer bem.
Exatamente. Até no meu pico de adolescência, eu tive muita dificuldade, gente, com esse problema de me sentir um peixe fora d'água. Eu até tive uma crise em relação a amigos, porque eu não conseguia me firmar em nenhum grupo de amigos por conta de eu achar que eu não estava me enquadrando. E às vezes eram alguns problemas que era até comigo mesma, às vezes não era nem por conta do grupo. Eu acho que eu estava numa fase difícil da minha vida, que eu acabava não conseguindo me enquadrar em até grupos que eu conseguia ter afinidade. Mas em todo o tempo eu me sentia um peixinho fora d'água. Hoje eu entendo com a maturidade que eu tenho, que era algo que Satanás usava para me fazer me sentir inferior. Mas foi um grande problema, um grande empecilho na minha caminhada, na minha trajetória de vida, que eu me senti um peixe fora d'água. Em até situações que eu não estava fora da água, em grupinhos da igreja, que hoje esses grupinhos são minhas amigas, em alguns grupinhos da escola, que hoje esses grupinhos também são os meus amigos. Então, existem várias situações que às vezes não é nem pra gente se sentir fora da água, mas com a situação que nós estamos, como nós estamos nos sentindo, infelizmente nós nos sentimos dessa forma. Não nos sentimos confortáveis, não conseguimos lidar com certas situações que hoje, com certa maturidade, eu já consigo. Então, esse é também um exemplo para vocês. É algo também que eu passei muito. Por exemplo, todo mundo conhece alguém que, quando conta sobre o período de faculdade, fala assim, ai, porque na faculdade eu festei bastante, ai, porque na faculdade eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, né, eu já vivia uma vida, um relacionamento muito íntimo com Deus. E eu lembro que várias vezes eu me sentia um peixe fora d'água por isso. Eu pensava, nossa, mas eu não vou ter história para contar. Ou ouvia, tipo, todo mundo, é a maioria, não adianta, é a maioria, né? Falava, nós vamos lá fazer aquilo, nós vamos ali fazer aquilo. E eu sabia que não era algo que era de acordo com a vontade de Deus. E eu lembro que eu me sentia um peixe fora d'água em falar assim, não, eu não vou. Ou em não participar de tudo isso. E realmente, algo que a Ana falou é muito interessante, que o Satanás, ele realmente usa para diminuir a gente. Para trazer baixa estima, para a gente achar que a gente não vai ter amigos, para a gente achar que a gente vai ser careta, vão ficar falando mal da gente. Sem graça. Tipo, não, é chato. É chato, né? Essa é uma palavra que todo mundo usa, o tal do chato, né? O chatinho que não faz nada. E quando a gente não sabe quem a gente tende a ir com os outros, a fazer parte do outro grupo, a pensar, não, eu não vou mais me sentir um peixe fora d'água, eu vou ir junto mesmo, sabe? E, na verdade, a gente tem que o quê? Começar a entender o valor de ser um peixe fora d'água, né? Sim. Porque quando a gente é um peixe fora d'água, por exemplo, na minha época de faculdade, em caminhar com Deus, em não abandonar isso, valia a pena ser um peixe fora d'água, né? Um pequeno exemplo. Exatamente. Até tem um testemunho parecido com o seu, Letícia. Na minha época de escola, a partir do período, assim, da idade que as minhas amigas começaram a sair, começaram a ter uma vida mais adulta, segundo os olhos do mundo, eu me sentia muito peixe fora d'água. Gente, chegava na segunda-feira, todas as minhas amigas chegavam de ressaca, chegavam contando com quantos piás, com quantos meninos elas se relacionaram no fim de semana, e ficava com o olhão estralado assim, sabe? E era quem sentava perto de mim, ficavam falando às vezes até mesmo pra mim, no grupinho que eu tava, e eu não sabia nem o que responder, o que me posicionar, porque eu não vivia tudo que elas viviam, eu não tinha realidade, eu nem conhecia o que elas estavam fazendo. Eu nunca tinha ido para uma festa, eu nunca tinha bebido, eu nunca tinha feito tudo que elas tinham feito. Então elas me contavam umas coisas que eu estralava o olho e, meu Deus do céu, eu nem sei o que é isso. Às vezes elas falavam umas coisas assim, que eu nem sabia na época o que era aquilo, e eu ficava meio pasma, sabe? Eu me sentia tão peixe fora da água, por eu não estar vivendo a mesma coisa do que elas. E também, ontem nós estávamos numa igreja visitando, nesse final de semana, lá em Cantagalo, com a minha família, nós fomos ministrar o culto. E Deus, ele revelou algo no meu coração, no momento do meu testemunho, que elas sempre ficavam me chamando de crentinha, de chata. Ai, eu não posso falar isso perto da Ana Júlia porque ela é muito santinha. E aquilo, de certa forma, me machucava, sabe? Eu falava, meu Deus, mas as minhas amigas estão me rejeitando pelo estilo de vida que eu escolhi viver? Será que o meu estilo de vida está certo? Será que essa é a melhor vida que tem para se viver mesmo? Ou será que eu estou perdendo de viver? Será que eu estou perdendo de experimentar o que elas estão vivendo? Será que eu vou ter amigos ainda, né? Exatamente. Será que eu vou ser
Eu vou ser acolhida por eles ou eu sempre vou ser rejeitada por eu ter um estilo de vida diferente? E principalmente nessa fase de escola, nessa fase de faculdade, Sim. isso fica muito em xeque na nossa vida, por causa que existem grupinhos de amigas e amigos. Eu acho que assim, nessa fase tem até aquelas panelinhas, né? Tem os grupinhos muito. fechados, ninguém entra, ninguém sai, entendeu? E a gente tinha muito medo de ficar sozinha, né? Tinha, De, nossa. meu Deus do céu, Aham. eu vou ser aquela menina que vou comer sozinha, que eu não vou ter ninguém pra conversar, ninguém pra fazer dupla no trabalho. E isso acabava me machucando muito. Várias vezes, assim, eu via que eu não ia ter dupla no trabalho por eu não ter ido em tal festa, por eu não ter saído com tal pessoas. Às vezes eu tava no meu grupinho de amigas no horário do intervalo, e elas falavam, ai, sabe fulano, sabe ciclano. Eu nem sabia quem eram as pessoas, porque eu não saía com as pessoas que elas saíam, eu não fazia as coisas que elas faziam, e aquilo me aguçava uma curiosidade, sabe? Será que eu tô vivendo mesmo a melhor coisa? Será que eu tô desfrutando direito, ou será que eu tô perdendo de conhecer? Será que eu vou me arrepender de não ter aproveitado mais, né? Exatamente. Porque é aquele negócio, quando a gente vive a nossa vida solteira, né? A gente tem essa associação do ser solteiro e aproveitar a vida. Tem muita associação. Ah, não, porque depois que casa, já era. Então, não vou curtir tudo que eu puder enquanto eu for solteira, né? Isso é totalmente uma ilusão, né? Porque a gente sabe que essa questão de relacionamento, conforme com a mais quantia de relacionamentos você entra, relacionamento amoroso mesmo, nessa questão, mais machucaduras a gente acaba levando, né? Então a gente tem que realmente se ver como uma pedra preciosa, como uma pérola na mão de Deus, algo precioso que a gente não pode sair se entregando para todo mundo, né? E isso também é questão de amizade, porque alguém que não sabe ver o nosso valor com o nosso jeito, por exemplo, eu sei que a Ana não vai fazer isso, mas sossegado, sei que a Ana não vai nas festas, mas tranquilo. Se uma pessoa não sabe respeitar isso e não sabe te amar, você sendo desse jeito, essa pessoa com certeza ela não é tua amiga, né? Ela é alguém que realmente não se preocupa com a sua felicidade, né? Porque é aquele negócio, quando tá tudo bem, sempre vai ter gente ao seu redor. Mas quando as coisas começam a complicar, todo mundo some. Aí você conhece quem ele fala quem são os verdadeiros, né? Exatamente. E eu acho que isso é algo que todo mundo já passou. Todo mundo já se sentiu fora da água. Todo mundo já se sentiu que não se encaixava naquele ambiente. Mas essa noite nós queremos falar uma coisa. Deus nos chamou para sermos peixes fora da água. Deus Isso não mesmo. nos chamou para ficar dentro da água, ficar na maré, ficar na mesma mão do que todas as outras pessoas, mas muito pelo contrário. Deus nos chamou para ficar fora da água. Deus nos chamou para nós não nos encaixarmos como essas pessoas se encaixam. Deus nos chamou para nós andarmos na contramão do mundo. Exatamente. E também vivendo na contramão do mundo e não se deixando ser amoldado pelos valores do mundo, né? E isso tanto na questão individual, como também na questão familiar, né, Ana? Porque a família, ela é a base de todo ambiente, né? Talvez quando você escuta a palavra família, talvez você lembre de situações onde você foi rejeitado dentro de casa, onde você tem traumas, onde você tem amarguras, feridas contra seus pais, contra seus irmãos. Mas eu quero te dizer nessa noite que a família, ela é um bem precioso para Deus, né? A família, ela tem um lugar especial no coração de Deus, porque é onde tudo começa. Então, se tem algo dentro de casa que ainda tem te magoado, se alguém ainda tem deixado, tido atitudes contra você que te magoam, vá no seu quarto secreto, ore a Deus, né? Peça para Deus direcionar essa situação dentro de casa, porque lá é o ambiente onde milagres vão acontecer. Amém, isso aí. Como nós estamos no mês da família, esse mês todas as ministrações, tanto do culto, tanto do Shape, têm sido dedicadas à família. E algo que é muito nítido para mim, e eu creio que também é para vocês que têm participado, é que durante esse mês tem acontecido um grande mover dentro das nossas casas. E eu quero alertar vocês, desfrutem de tudo aquilo que Deus tem para você e para sua família. Entenda alguns valores, alguns princípios que Ele impõe. Ai, mas isso não é normal. Ai, mas isso não é uma realidade nesse mundo. E daí?
é uma realidade dentro dos valores de Deus, é normal para Deus. Muitas vezes o que é normal para o mundo, o que o mundo diz certo, não é o certo para Deus. Nós precisamos ter esse discernimento como cristãos, É. de separar as coisas e passar uma peneira, sabe? O que convém à minha família, o que não convém para a minha família. Deus, ele tem nos levantado como famílias, como casas, para sermos famílias que não vão se amoldar, que não vão se encaixar com o que o mundo diz ser certo. Mas verdade. famílias que vão viver o diferente, que vão viver fora d'água, que vão viver fora dos padrões. Você tem preparado? Você está preparado, você e sua casa, para poder desfrutar disso? O nosso coração tem se enchido de expectativa a respeito disso. Eu tenho a convicção que Deus tem algo muito grande preparado para aquelas famílias que vão viver Amém. fora d'água. Para aquelas Amém. famílias que vão ser peixes fora d'água, que são famílias que não vão se amoldar com certos padrões. Até na própria palavra de Deus fala, não se amolde com os padrões desse mundo. Na palavra de Deus deixa muito claro, você não precisa se encaixar, você não precisa ser um peixe dentro da água. Muito pelo contrário, você não pode se amoldar, você não pode aceitar os padrões desse mundo, você não pode achar que os padrões desse mundo é o melhor para você, mas o que Deus, tenho para você é o melhor. Então isso que tem que queimar no nosso coração, nós precisamos ser verdade. peixes fora d'água, não sozinhos, mas sim em família, toda a nossa casa. Você quer viver isso? Amém. E Amém. sobre isso, da gente ter atitudes, né, de acordo com a vontade de Deus, realmente deixar Deus direcionar nossas famílias. Talvez você pense, mas a minha família inteira sempre foi assim. Ah, não, mas é algo que é tradição. Fica aceitando a mesmice, né? Fica aquele, como falam, a roda gigante. Sempre Ciclo gira, vicioso. sempre gira. É, um carrossel. Sempre aquela mesma situação. E a decisão da mudança, ela começa em nós. Não adianta, por exemplo, eu querer que na minha família, eu e meu marido, a gente tenha um casamento diferente, se a gente continuar com as mesmas atitudes, por exemplo, dos nossos pais. Né? Porque tem tradição que faz bem pra gente. Sei lá, tomar chimarrão, tomar café. São coisas que fazem bem. Mas tem coisas que a gente vem trazendo bagagem. Gente, vamos rever se realmente é isso que agrada o coração de Deus, sabe? E são detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. A nossa família é nos detalhes. É o detalhe de você falar que você ama um ao outro, né? Ai, filho, eu te amo, né? Ou, de você servir, ajudar. Um tá sempre unido com o outro, né? Tem aquele negócio até no momento da refeição, né, Ana? Tá ali, às vezes, no almoço, tá o celular junto. Isso se estão junto na mesa, às vezes só se servem o prato e vão comer no sofá, né? Cada vez mais, a família ela tem sido distante, né? Os pais dos filhos, e acabam sendo sempre irreconhecíveis. Nem acabam mais conhecendo. Às vezes, o filho tem uma atitude e os pais falam, acontece muito isso. Nossa, eu não imaginava que meu filho faria isso. Mas será que estava tendo um relacionamento para poder conhecer? Que o filho estava fazendo, né? Então, são situações onde a gente tem que vigiar cada detalhe dentro da nossa família. Isso aí. E agora, para que nós possamos ir para o próximo tópico, nós vamos fazer uma coisinha. Nós vamos falar família mundana versus família cristã. Vamos colocar 2 estilos de famílias aqui e vamos falar sobre esses 2 estilos. E a primeira coisa que nós queremos falar é sobre padrões mundanos. Qual é o estilo de padrão familiar que o mundo diz a respeito? Um exemplo que nós podemos dar, o divórcio é muito normal para o mundo. Para que lutar pela sua família? Não, Deu melhor probleminha, trocar. não tá dando certo? Tchau, benção, tô indo Sofrer. embora. Aquele negócio, eu posso tudo sozinha, né? Eu não preciso de ninguém. Autossuficiência. E às vezes a gente pensa que a autossuficiência é só com as pessoas, mas se é com as pessoas, imagina com Deus. Imagina, né? E eu fiquei pensando esses dias até a respeito disso num devocional. E é verdade, quantas vezes nós queremos ser autossuficientes? Não tá dando certo, ele não tá me valorizando. Não dá mais. É verdade. E tá muito normal, se nós vamos Muito. ver quantos casamentos dá certo. Eu posso falar até em exemplo de amigas minhas que não são cristãs. São poucas que têm os pais juntos. E se nós formos parar para analisar, isso é uma verdade. É verdade. E isso é Nossa. muito triste, vendo famílias sendo destruídas, vendo famílias que poderiam ser uma bênção, mas serem desistidas de lutar. Não estou julgando todos os casos, eu sei que tem casos e casos, mas vamos aqui ser bem sinceros. A porcentagem de divórcio é muito grande.
Será que todos eles são casos assim, uau? Você acha que é isso? Será que a maioria realmente não é por não dar o braço a torcer, de querer mudar alguma coisa, de querer servir o outro, de querer se doar para o outro? E cultivar o amor, de lutar por quem ama. Porque hoje é aquele negócio, né? Tá sendo muito falado sobre essa exigência mais dentro de um casamento, de um relacionamento. Por exemplo, um abuso da outra pessoa. E se a pessoa pega e, sei lá, e te dá a instrução de tipo, por exemplo, amor, eu quero comprar uma bolsa. Chega o meu marido e fala, amor, eu quero comprar uma bolsa. E se ele fala assim, amor, vamos esperar para outro mês, pro mundo, isso é terrível. Assim, nossa, como assim? Mas você faz o que você quiser, você não precisa da opinião dele. Você gasta isso. Ou outra coisa, salário separado. Não, porque o teu salário é o teu salário, o meu salário é o meu salário. Casou, é todo mundo junto, é uma só carne, é um só cofrinho, é todo mundo junto. Então, lá em casa é essa a realidade. tem que ser assim, não tem. É que tem um versículo que fala assim, um reino dividido não prospera. Isso é em tudo. Uma casa, se está dividida, gente, não vai para frente. Um casamento onde cada um faz por si, não tá certo, né? Então, assim, é muito importante realmente a gente cuidar disso, né? Exatamente. Então, os padrões do matrimônio de segundo mundo são completamente distorcidos. Se nós formos parar para analisar, a porcentagem de divórcio existente é gritante. Eu fico paralisada em imaginar quantas pessoas, quantos casais, eles se divorciaram, eles desistiram do casamento, eles desistiram da sua família. Da família. Isso é algo, assim, extremamente gritante, se nós formos parar para pensar nas porcentagens. Outro exemplo... filhos que não honram os pais. É uma raridade nos tempos de hoje. Extremamente comum, gente. Filhos que a opinião deles, a decisão deles é o que importa. Pai, eu quero... Perto do almoço, 11 horas, vamos dizer um exemplo. 11 horas da manhã. Mãe, eu quero comer um chocolate. Aí a mãe não sabe falar, não, espera pro almoço. Vai lá, ok, dá um monte de chocolate para a criança. Chega ali, horário do meio-dia, a criança não quer comer arroz, feijão, carne, salada... E assim vai levando. Um exemplo, né? Ou, por exemplo, eu quero... Essa questão de criança, né? Agora, quando começa a ficar mais adolescente. Mãe, eu quero sair com as minhas amigas. Sábado de noite, tarde. Vão para festas, por exemplo. Sobre pais e mães que não sabem se impor, né? Outra questão também até de roupa, né, Ana? Essa questão de roupa. Sim. Às vezes a menina, não, vou sair com essa roupa aqui. Às vezes uma saia um pouco mais curta, uma roupa um pouco mais, né... vulgar, assim, e às vezes a mãe ou o pai não querem dizer não, né, mas é aquele negócio, independente da idade que você tem, pai e mãe devem ser honrados, né, eles são pessoas que têm mais experiência que a gente, e claro, pai e mãe não é santo, não é perfeito, né, não adianta a opinião deles, não é também 100%, né, tem muitas coisas que a gente sabe que tem que saber comparar com a palavra de Deus. Mas eles são as autoridades sobre a nossa vida. São autoridade, a gente tem que saber ouvir. Se você discorda, fica quietinho, baixa a orelha e respeita, né? Não tem que ficar batendo boca e tal, né? Respeita, né? A instrução dos pais. Exatamente. Isso que a Letícia falou é muito verdade. Às vezes eu via minhas amigas. As minhas amigas, elas tinham uma festa e era, por exemplo, numa chácara. E a mãe delas não deixava elas irem. Meu Deus, elas faziam greve, protesto a semana inteira, até a mãe dela, o pai dela, deixar elas irem na tal festa. E faziam isso porque sabiam que no final iam deixar, né? Iam deixar. Então, é muito normal filhos que não se colocam debaixo da autoridade dos seus pais. Mas o meu pai não sabe das coisas, o meu pai é careta, isso daí não é mais desse tempo, ele é da cuca, tá muito velhinho, muito velhinha. Gente, independente se você achar que o seu pai está certo ou que o seu pai não está certo, uma coisa eu vou dizer aqui. O que o seu pai, que a sua mãe disser para você é lei. É lei, pronto. Disse isso, tem que fazer. É autoridade sobre a sua vida. Na Bíblia fala a respeito de como que os filhos serão abençoados se obedecerem, se honrarem os seus pais. Você tem honrado os seus pais? Você tem se submetido a eles?
Você tem se colocado debaixo da autoridade deles? Quando você se coloca debaixo da autoridade dos seus pais, você prospera, você tem uma abundante chuva de bênçãos. Ai, mas ele é careta. Já parou para pensar na recompensa que você vai ganhar? No que você vai desfrutar em família? No que você vai desfrutar na sua vida? Em toda a sua vida? Fala que os anos da nossa vida serão dobrados se nós honrarmos os nossos pais, se nós formos filhos obedientes, filhos que reconhecem a autoridade. Então eu quero convidar vocês a partir dessa noite, filhos, obedeçam seus pais, reconheçam, valorizem cada conselho deles. Não menospreze o que os seus pais te dão. Outro exemplo que eu quero dar é sobre famílias mundanas, sobre padrões de famílias. É muito normal as famílias de hoje em dia não terem tempo de qualidade. Como assim? A maioria das famílias não tem nem tempo de conversar juntos, de comer juntos. Isso eu acho gritante. De ter um hobby juntos, né? Sim, assistir um filme, fazer exatamente. um exercício, um passeio. Aí, por exemplo, aqui em Nova tem um lago, né? Algo assim. Nem isso, né? E isso desde criança. Às vezes, quando é criancinha, o casal não tem costume de sair com as crianças, ou vão crescendo, né? Vão crescendo cada vez mais distantes, né? Antes a Ana falando sobre essa parte de ser careta, né? Sobre pais caretas, tem um versículo que está lá em Mateus 24:35. Olhem só que interessante. E lá fala assim: céus e terra passarão, mas as suas palavras durarão para sempre, né? Porque a palavra de Deus diz, ela não muda, não se atualiza, né? E isso é a mesma coisa, né? Não, mas isso é coisa do passado, isso é antigamente. Antigamente, quando vocês eram novos, era no jeito, agora é diferente. E não. E esse tempo de qualidade vem o quê? Para mostrar para os filhos como é bom ter um convívio com os pais. Porque depois que cresce, depois que acontece alguma coisa, aí é mais complicado, né? Tem situações que, às vezes, dificulta muito. E outra coisa, por exemplo, eu sou casada. E hoje, o meu tempo junto com meu pai e com a minha mãe diminuiu bastante. Então, se antes, quando eu era solteira, eu não tivesse passado um bom tempo com eles, agora já não é essa fase de estar toda hora lá na casa do meu pai e da minha mãe. Então, é importante a gente saber aproveitar também essa fase, esse tempo juntos, né? Exatamente. Até sobre o tempo de qualidade, eu quero lembrar vocês que o desafio desse mês, dessa semana especificamente, o desafio é inovar o seu tempo de qualidade em família. E até voltando para esse assunto, olha que desafio precioso. Eu quero até desafiar vocês a não perderem, a desfrutarem desses desafios. Eu tenho certeza que serão tempos muito abençoados. Lá em nossa casa nós estamos cumprindo todos. Então eu quero convidar vocês a cumprirem esse desafio. Porque eu tenho a convicção que Deus ele vai ter um mover muito grande através desse desafio. E Deus ele preza pela comunhão em famílias. Eu até estava dando um exemplo ali do tempo de qualidade. Gente, lá em casa, um dos tempos de qualidade é a mesa. E tem família que nem esse tempo de qualidade tão simples, tão rotineiro, não tem. Cada um come na hora que quer, na mesa cheia de celular, ninguém conversa com ninguém. Lá em casa é assim, todo mundo espera. Se, por exemplo, o Júlio César tem célula, meu pai tem célula, ainda não terminou, todo mundo espera para comer. Porque nós prezamos por esse tempo de qualidade. Nós prezamos por esse tempo em família. E é tão bom, não é mesmo? Nós desfrutarmos disso, nós ficarmos próximos, desfrutando um dos outros. Eu tenho a convicção que quando nós estamos juntos, nós conseguimos desfrutar um pouquinho do que é o céu. E é tão bom estar em família, aquelas pessoas que sempre estarão ali, aqueles presentes de Deus. Na palavra de Deus fala a respeito de que a família é um presente dele. O que você está fazendo com esse presente? Está desfrutando dele? Está valorizando? Está valorizando? Está cuidando? Então, nós queremos convidar vocês, a partir de hoje, vocês viverem não padrões mundanos, mas sim padrões conforme a palavra dele para você e para a sua família. Amém? Amém, né? E é importante a gente realmente exercitar o nosso tempo de qualidade, né? E sempre o quê? Colocando a palavra de Deus junto nisso, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca a presença de Deus, quando a gente submete, consagra, né? Deus, ele se agrada muito disso e, por consequência, nos abençoa. Por exemplo, né? Um costume que a gente tem muito lá em casa, né? É orar antes das refeições, né? O quão isso é importante. É uma aliança.
E realmente fortifica, né? Se a gente sai comer fora, tudo. Por exemplo, no restaurante, a gente se serve, abaixa a cabecinha e ora. É um costume que realmente nos edifica, né? Sem falar da importância da oração para um alimento, né? Porque é aquele negócio. Aí, muitas vezes, eu digo esse exemplo lá em casa. Aí a gente recebe visitas. E a gente fala, ó, a gente aqui em casa tem o costume de orar antes das refeições. E aí, nossa, eles gostam, né? Quando a gente vai visitar eles depois, eles pedem, ai, não querem orar pela gente? Então, tipo assim, isso transforma. E são pequenos detalhes. Ah, uma oração antes da refeição. Ah, e a oração, às vezes, em família, de vez antes de dormir, entre o casal, né? Ou quando é criança, ensina o filho, ah, vai lá, né? Vamos orar aqui, tudo. Então, tudo isso são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? A pastora Márcia, ela fala muito sobre isso, dos detalhes. E é o detalhe que faz a diferença. Não precisa fazer, nossa, todo dia um banquete, uma mesa cheia. Não, só vai lá, espera, ora, né? Fala o quanto eles são importantes pra gente. A palavra, né? A gente liberar palavras de amor pro outro. Gente, como isso transforma, sabe? Você se sentir amado pelas pessoas, principalmente dentro da nossa casa, né? Exatamente. Então, nós falamos sobre inúmeros exemplos e padrões mundanos. Outro exemplo que eu quero frisar aqui é drogas dentro da família. Gente, o quanto isso destrói casa, destrói lar. Quantos maridos, quantos membros da família às vezes chegam bêbados, falam coisas que não deviam. A bebida, ela é prazerosa. Mas o quanto ela tem a capacidade de destruir uma casa? Isso é tão chocante. E tem famílias que querem buscar o tempo de qualidade somente aqui, ó. Não é assim as verdade. coisas. Vamos mudar os padrões, vamos endireitar isso. Na Bíblia fala a respeito de não se embebedeis. Por quê? Por que será que ela fala pra gente não ficar bêbado? Porque quando nós ficamos bêbados, nós ficamos inconsequentes. Nós pecamos. E não só pecamos, mas nós também acabamos machucando outras pessoas. É verdade. Então, eu quero convidar vocês a refletirem também a respeito disso. O que tem sido o centro da família de vocês? E para nós falarmos um dos nossos últimos pontinhos, nós queremos falar sobre a modernização na família. Você já parou para perceber que as famílias elas têm cada vez mais sido modernizadas? Como assim? Um exemplo é que o próprio governo, a própria lei, está autorizando famílias LGBTs. Tá modernizando. Não, outra época, cada um fica quem quer. Até tem um famoso que eu estava conversando, a Sandy da Sandy Júnior. Ela tem um menininho. E ela postou uma foto no Instagram do menininho e tinha uma Frozenzinha atrás no chão. E nisso, todo mundo, lançou vários comentários. Nossa, mas por que uma Frozenzinha? Ele brincando com boneca e tal, cadê o carrinho? E ela se posicionou como mãe, falando a respeito de que o filho dela vai poder escolher com quem ele vai poder se relacionar. Se quiser se casar com mulher, vai se casar com mulher. Se quiser casar com homem, vai se casar com homem. Ela tá tudo bem e ela, desde hoje, já diz pra ele que ele pode escolher com qual sexo ele vai se relacionar. E isso aí, Ana, se a gente for analisar, não é só uma questão de, por exemplo, da lei da liberdade ou dos pais da liberdade. Sabe o que é isso? É incentivo, gente. É incentivo. Quando coloca propaganda, quando coloca lá... Ai, a novela... a propaganda do Burger King, né? Que Sim. foi, assim, uma polêmica e também uau, que legal, inclusão. Foi 2 grupos, assim, em choque. Imagine, e daí envolve, a novela que tem a maior visualização ali, né? Maior audiência. Gente, não tem novela, não tem filme de ultimamente que não tem isso. A série mais legal que tem, vai ter um ator lá, alguém. Então, assim, tudo, gente, não é só de dar essa opção. É o incentivo. Quando você tem, imagine, quando você tem uma criança e você fica toda hora falando, escolhe isso, escolhe aquilo, escolhe isso, escolhe aquilo. Gente, imagine como é que vai ser a cabeça dessa criança quando for crescendo. Pode chegar um momento que, tanto você falar sobre aquela situação, se quiser um, pode querer um homem, exemplo, né, do filhinho da Sandy. Gente, a chance de ele escolher errado é muito grande, né? Até um exemplo, eu não sei se vocês viram, né, a filha da Angelina Jolie. É um caso... Isso eu não vi. É um caso onde eles com certeza deram muito esse incentivo, e ela era uma menina e ela começava a se ver como homem, e agora há pouco tempo que ela cresceu, ela já está uma adolescente maior,
ela foi vista com um comportamento feminino novamente. Então, ela está realmente tendo essa consciência de que realmente ela é mulher. Entende? Então, imagine, quando ela era criança, ela estava totalmente distorcida por um incentivo dos pais, provavelmente. E hoje que ela tem crescido, ela tem se visto, né? Só um exemplo simples. Mas a gente tem que fortificar isso, fortificar nossos valores, né? Porque tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não é, não, porque aqui na igreja a gente está falando disso, ou porque eu acho, porque eu não acho. Gente, é tudo fundamentado pela palavra de Deus. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito na criação dele também. Ele não errou qual é o seu sexo. Nós, como cristãos, nós não acreditamos nisso. Nosso Deus, ele não é um Deus que erra, que se confunde com as coisas. Mas também nós queremos frisar algo aqui. Não estamos falando para você ser uma pessoa preconceituosa, Não. porque nenhuma de nós duas somos preconceituosas, muito pelo contrário. Você precisa amar Amá-los. essas pessoas. A Bíblia diz a respeito de que nós precisamos amar o pecador e não o pecado. Até porque todos nós somos pecadores. Não é porque o pecado do outro é diferente do meu que ele se torna maior, né? Mas a gente não pode, não, só porque eu não vou xingar, não vou ser preconceituosa, como a Ana falou, mas também eu vou abraçar e falar, tá tudo bem. Não, a gente tem que saber dividir, né? Saber se impor, né? Quando você está num grupo de amigos e começa a falar não, a minha crença, eu acredito que isso não é de acordo com a vontade de Deus. A gente saber se impor, porque o tempo inteiro, em qualquer lugar que a gente for, eles estão impondo padrões da modernização do mundo. Não, porque Exatamente. a família tem que ser assim, porque não, né? Tudo daquele jeito, porque o filho é o corpo dele, as regras dele, ele faz o que ele quiser, ele se veste do jeito que ele quiser, se ele quiser, não interessa o que for, tem que deixar. Não, né? A gente sabe que a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ele deve seguir. E quando ele for crescer, ele não vai se desviar. Então, a gente tem que realmente ensinar, né? Exatamente. Esse é um exemplo muito bom, por sinal. Os pais, eles são pessoas que se levantam para ensinar os seus filhos o que é certo, o que é errado, os valores, os princípios. Gente, vocês já ouviram a frase, é da criação? Tem Sim. coisas que você leva da criação? E é De verdade, casa. você leva de casa, a educação vem de casa, e vem mesmo, Vem. gente. Eu vejo assim, quantos princípios que são impostos lá na minha casa, que o meu pai e minha mãe, foram princípios que eles pegaram lá na casa dele com os meus avós pegaram lá com os bisavós deles. Então, a educação, ela é gerada dentro do nosso lar. Quantos princípios lá em casa nós temos? É verdade. E são princípios que não são abaláveis. Muito pelo contrário. São princípios que os seus filhos, os princípios que você vai levar para sempre, vai ser acarretado para sempre na sua vida. E esses princípios impostos pela nossa casa são tão bons, nos ajudam tanto na vida. E eu acho que são pérolas, sabe? São. Pérolas que vão acumulando tesouros, sabe? Na nossa vida. Então, valorize esses princípios impostos no seu lar. Não menospreze eles, muito pelo contrário. A modernização da família, os padrões mundanos, é muito normal. Mas como você tem se posicionado diante disso? E nós queremos falar a respeito do último pontinho. Nós falamos de todos os pontinhos a respeito do mundo. Agora nós vamos falar a respeito da família cristã. E segundo Deus, Deus nos chama como família a sermos famílias relevantes. Isso aí. Chama a minha família, chama a família da Letícia, chama a família de você aí a ser famílias relevantes nessa geração. Olha que privilégio, não é mesmo? Famílias que transformam não só a geração dos seus filhos, dos seus netos, mas também transformam outras famílias, né? Pelo próprio exemplo, né? Pelo próprio testemunho de vida. Porque a família, talvez você pense, não, mas eu não tenho bons costumes em casa, eu não tenho bons hábitos, a gente está fazendo tudo errado lá em casa. Mas que bom que você reconheceu isso. Mas todo dia é um dia, uma oportunidade da gente melhorar, da gente fazer algo novo, da gente se esforçar pela nossa família, né? Para realmente fortificar. Né? Antes anda falando que não é qualquer tipo de costume. São costumes firmes, são costumes também sobre a rocha, sobre a palavra, né? Não é meu achismo e pronto. Não, é costume que realmente traz bênção, né?
Tá aí. Tem um texto lá em Mateus 5, do 13 ao 14, que fala o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nesse versículo deixa claro de que você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. A sua família é o sal da terra. A sua família é a luz do mundo. E eu até gosto de um pedacinho desse versículo que fala assim, eu vou só ler esse pedacinho. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Forte. E se a sua família perder o sabor? E se a sua família perder a essência? Como que vai restaurar ela? E se você perder a sua família? Às vezes a sua família hoje pode estar na corda bamba. O que você tem feito para poder salvá-la? Porque tem situações que às vezes a gente acaba perdendo no ponto de nós não conseguirmos mais fazer nada. Você quer chegar nesse extremo? Lute pela sua família. Lute, porque essas situações, às vezes você pensa, não, mas lá em casa até que tá tudo bem. Mas será que a felicidade da sua família não está baseada só em felicidades passageiras? Felicidades momentâneas? Por exemplo, de festa em festa, churrasco em churrasco, só quando tiver um monte de gente ali, misturando até a que a Ana falou antes, bebida alcoólica, coisa assim. Será que não são só em momentos assim que sua família tem sorrido? Né? Porque a essência da família a gente percebe no momento mais simples. A essência de uma família, um exemplo que a Ana falou que é o principal, é numa mesa durante uma refeição. É ali onde você percebe a essência da família, sabe? Sobre o ato de você se preocupar um com o outro, do ato de você ter um olhar diferente, até o olhar de um com o outro, sabe? Não é um olhar rígido, não é um olhar que julga, um olhar longe, distante. É um olhar presente. A família é um lugar para a gente se sentir protegido. É um lugar para a gente sentir a presença dos pais, né? Hoje a gente vê o quanto os pais têm trabalhado fora, né? E esse tempo distante dos filhos, eles precisam ser recompensados, né? Às vezes o pai trabalha o dia inteiro fora e chega em casa cansado e deixa o filho de lado. Não, dedica um tempo para o filho, né? Final de semana, busca fazer coisas que agrade o filho, né? Porque isso é muito importante. Esse tempo não volta mais. A gente tem que, a cada dia, dar o nosso melhor, né? Como a Ana falou, Jesus, ele fala o tempo inteiro sobre família, né? Até um exemplo que eu estava lembrando, estudando, célula sobre Zaqueu, né? Quando Zaqueu, ele subiu lá no pé de figueira para ver Jesus, Jesus só não chegou para ele e falou, Zaqueu, você está abençoado e tal. Não, ele falou, eu vou mostrar lá na tua casa. Jesus, ele queria entrar lá junto com a família dele. Está todo mundo reunido. E ali aconteceu uma transformação. Sabe? Então, não queira abençoar, não, eu só vou vir no culto e estou eu abençoada, é minha salvação e pronto. Não, é a nossa casa inteira, a nossa família, assim como a família de Zaqueu. Exatamente. Até essa parte do Zaqueu eu achei bem interessante, Letícia. Jesus não podia ter falado lá mesmo para Zaqueu, é isso, podia ter falado tudo que queria ter falado, podia ter orado por Zaqueu, podia ter ficado ali um tempão mesmo com Zaqueu, mas não, ele fez questão de parar tudo que ele estava fazendo. E não falar somente para Zaqueu, mas para casa. Para a casa dele. O que isso nos mostra? Deus tem um propósito, não só para você, mas para o seu lar. Você está pronto para desfrutar disso? Quando nós somos famílias relevantes, nós andamos na contramão do mundo, somos peixes fora da água. E não para sermos uma família estranha, uma família careta. Muitas vezes podemos ser chamados assim também. Mas quando nós somos assim, nós fazemos a diferença, porque nós somente conseguimos fazer as diferenças em algum lugar se nós formos diferentes. É verdade. O normal, como eu já disse, já é o normal. É né? sem graça. Esse é o sem graça, eu acho, na verdade. É aquele negócio, conselhos, indicações, palavras comuns e relevantes, a gente acha em qualquer lugar. Mas famílias que edificam, famílias relevantes, famílias que têm um brilho diferente, uma luz diferente, uma presença diferente, essas sim fazem a diferença. Isso aí. Então, Deus chama você e sua casa para ser uma família relevante. E somente você vai conseguir ser uma família relevante se você quiser, se você escolher
ter Escolhe. propósitos, se você escolher ter padrões relevantes na sua casa. Ai, mas minha família não faz tudo isso. Começa por você. Começa. Faça você a relevância dentro do seu lar, para que dessa forma todo o seu lar possa fazer relevância, possa ser diferente, possa impactar essa geração. E nessa noite eu profetizo sobre você e sua casa, que a sua casa vai impactar essa geração muito mais do que vocês possam imaginar. Então se Amém. posiciona, vai atrás, se coloca diante de Deus e fala: Deus, eu quero, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio aos meus desejos, para que dessa forma eu e minha casa possamos viver isso. Amém? Amém. E isso que a Ana falou sobre, na minha casa não tem ninguém. Chega na hora do almoço ou na hora da janta, se disponha, né? Fala, eu quero fazer, posso fazer uma oração, mas a gente fazer uma refeição, né? E não tem ato que constrange mais a gente quando alguém tem uma atitude de amor, né? Às vezes você tá brigando e alguém simplesmente fala assim, não, calma, não vamos mais brigar, sabe? Alguém que pare tudo. Às vezes, o problema que tem acontecido muito com as famílias, inclusive não a família cristã mesmo, que um quer falar mais alto do que o outro, que um quer mandar mais do que o outro, que uma opinião é mais importante do que a outra, Parece sabe? que o tempo de qualidade é só pé de guerra, né? É Sim. só não sabe conversar, não sabe ter um momento agradável, sem ter briga, sem ter discussão, Aham. sem um julgar o outro. Ai, mas isso acontece por causa de você. Ai, Tua. a culpa é tua. Fica jogando assim, a Aham. culpa assim, ó, pro outro. Parece uma bola que fica jogando verdade. na família. E não pode ser assim. É tão Uh-uh. gostoso termos tempo com família, não é mesmo? Nossa, é muito bom. E nunca é tarde para mudar a nossa família. Nunca é tarde, né? Não. Eu tenho isso como um testemunho meu lá em casa. A minha família, né, a conversão começou pela minha irmã, depois eu, e aí os meus pais. E no início não foi fácil. Eram atitudes simples, desde uma conversa de qualidade, desde falar um eu te amo, desde um se preocupar com o outro. Isso não foi do dia para a noite. Teve muita oração, teve muito jejum, teve muita luta. Mas também teve resposta de Deus. Então, não vamos desistir, gente. Vamos, cada dia mais, buscar ser realmente uma família relevante e vamos ser, sim, o peixe fora d'água. Amém. Amém. Então, essa foi nossa ministração hoje. Eu espero que vocês tenham sido muito ministrados, assim como nós Foi fomos. muito bom. E para nós encerrarmos, Letícia, a senhora por nós? Ore, gente. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmar o nosso coração. Senhor amado, em nome de Jesus, eu lhe agradeço por mais essa Shape Live. Senhor, eu te peço que a tua mão esteja estendida sobre cada pessoa que tem nos assistido. Senhor, esteja, Senhor, com a sua mão sobre suas famílias representadas. Senhor, venha com o seu Espírito Santo. Traga, Senhor, o constrangimento, Deus, da tua palavra. Senhor, cuida dos nossos corações, cuida da nossa mente, para que a gente não seja enganado pelo inimigo. Para que a gente não venha, Senhor Deus, a mudar a nossa essência, a mudar a nossa vida, Deus, para fugir do teu padrão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dê força, garra, sabedoria e ousadia de sermos famílias relevantes, de sermos famílias que agradam o coração de Deus. Senhor, nos ensina como filhos, como marido, como esposa, como pais. Nos ensina, Senhor, com uma sabedoria que vem direto do seu coração, Pai, para que a gente possa, Senhor Deus, viver a cada dia o melhor nessa terra. Senhor, eu creio que a tua vontade para nós é uma vida próspera, é uma vida abundante em todas as áreas, Deus. Eu te peço, Senhor Deus, derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus, e que todos os dias, Senhor Deus, a gente possa sentir a tua doce presença, Senhor, o seu doce amor, o seu doce cuidado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos proteja, Senhor, e nos direcione, Deus, pelo caminho, pelo propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Desligado meu microfone. Desculpa. Eu espero que vocês tenham sido muito ministrados. E essa foi a nossa Shape Amém. Live, né, amiga? Foi, gente, foi Se muito você bom. ainda não compartilhou, né, com outras pessoas, não perca a oportunidade, como nós já falamos. Também nos sigam nas nossas redes sociais, estarão passando nesse momento aqui na tela. Fiquem por dentro de tudo. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados por todas as nossas ministrações, por tudo que acontece. Agora também está acontecendo bastante coisas online, mas também quero reforçar que os nossos cultos presenciais já voltaram. Não muito perca, bons. estão muito bons. E a unção daqui É diferente, é gente. diferente. Estamos na casa, é outro nível. Não tem, Venham participar com não a tem gente. comparação. Venha participar, se dá uma esforçadinha.
Ah, eu sei que é muito cômodo online, gente. Mas dá uma esforçadinha. Chama a sua família. Nós estamos tendo todas as ministrações esse mês direcionadas à família, como nós já falamos. Está vindo preletores de fora. Esse final de semana nós tivemos os pastores lá de Coronel Vivida. No próximo final de semana também teremos pastores muito especiais aqui conosco. Então, todo esse mês teremos famílias, testemunhos diferentes. E eu tenho certeza que será um tempo que nós vamos aprender muito, que nós vamos Vai, sentir um já tá mover sendo, de né? Deus na nossa família. Então, não perca a oportunidade. E é isso aí, né? É isso aí, gente. Foi muito bom, né, esse tema. E não vamos esquecer, gente. Vamos lutar pela nossa família. Isso aí. Peixes fora d'água. É isso que tem que ser. Tchau, tchau, gente. Deus Tchau. abençoe. Boa semana.